Num castelo antigo, um homem estava ali, em silêncio. Ao vê-lo, um vampiro ordenou aos outros que o matassem. Enquanto eles rejeitavam o rei por se rebaixar à mera humanidade, ele permaneceu imóvel. Mas seus olhos carmesim os fitavam. Então, ele usou seu sangue gotejante e invocou sua espada. Com olhos determinados, ele a ergueu bem alto no ar. Em seguida, lançou um feitiço estrondoso sobre os vampiros lá embaixo. Depois ele perguntou se eles realmente achavam que a força dos números superaria Vlad, o rei vampiro. Então, os chamou de tolos vampiros do velho mundo, enquanto seus corpos sem vida se amontoavam no chão. Vlad ainda acrescentou que ignoraram seus avisos e que a coexistência entre humanos e vampiros é boa. Com isso, perguntou mais uma vez se eles eram mesmo incapazes de entender isso. No entanto, seus olhos ficaram frios ao sentir algo errado. Então, ele rapidamente chamou o nome de Adam atrás dele, mas sua expressão se transformou em choque em vez disso. Enquanto Adam esfaqueava Vlad, perguntou se Vlad era quem não havia entendido. Mesmo assim, ele se despediu em silêncio e a expressão de Vlad escureceu ainda mais. Ignorando isso, Adam ergueu sua espada para encerrar o reinado do grande rei vampiro. Com um sorriso largo no rosto, Adam o olhou e disse que eles se encontrariam novamente. Ao ouvir isso, a expressão de Vlad se tornou horror, mas já era tarde demais, pois a espada de Adam o havia perfurado. Após a morte do rei vampiro Vlad, que buscava a paz com os humanos, o mundo caiu sob o domínio vampiro e a escuridão cobriu a terra. Sem o comando do rei, vampiros caçavam humanos por comida e os forçavam a se esconder. Ainda assim, eles se recusaram a se render e continuaram lutando através de um grupo de resistência para reconquistar sua liberdade. No presente, um jovem chamado Hiro quase foi atingido pela espada de um vampiro, mas seu camarada conseguiu bloquear o ataque bem a tempo. O homem imediatamente repreendeu Hiro por atrasá-los, fazendo Hiro se desculpar rapidamente. Ainda assim, seu camarada gritou que seus aliados caídos haviam morrido protegendo Hiro. Hiro então insistiu que queria lutar ao lado de todos, mas o homem o chamou duramente de um fardo, que só colocava o grupo em perigo. Ao mesmo tempo, o homem lutava para se defender contra seu oponente. Como resultado, sua arma foi derrubada e a espada do vampiro foi apontada diretamente para ele. Naquele momento, uma garota próxima acabou com os vampiros ao redor e correu em sua direção. Com um movimento rápido, a garota atingiu o pescoço do vampiro e o decapitou limpa e rapidamente. Quando Hiro viu o rosto dela, ficou atordoado, mas a garota chamada Maria já havia terminado a luta com calma e precisão. Testemunhando isso, o homem ao lado de Hiro olhou com descrença. Ele então tentou chamar Maria, que era a capitã deles. No entanto, Maria o ignorou e foi direto para Hiro, que rapidamente a assegurou de que estava bem e a agradeceu por salvá-lo. Enquanto isso, os outros ficaram em silêncio por um momento. Então eles sussurraram sobre a vitória de Maria, já que eles mal conseguiam lidar com um vampiro, e questionaram o poder dela. Ouvindo isso, o homem notou que Maria não era da região deles e perguntou por que ela escolheu se juntar à resistência. Mas antes que ele pudesse dizer mais, uma espada foi subitamente apontada para ele. Ao olhar, ele descobriu que era obra de Maria. Ela então o silenciou com um olhar frio e disse para ele parar de bater papo no campo de batalha. Ela o lembrou que aqueles que perdem tempo fofocando em momentos assim são geralmente os primeiros a morrer. O homem então se desculpou imediatamente, enquanto Hiro admirava em silêncio a força e a compostura de Maria. Mas de repente, Maria voltou seu olhar para ele. Quando ela o chamou, confirmando que ele era um membro não oficial da 7ª Divisão, ela então disse para ele ficar para trás e dar apoio, mas ele insistiu em lutar para proteger a todos. Ouvindo isso, ela ficou momentaneamente surpresa. Ela então tocou suavemente o peito dele e disse para não esquecer que o desejo de proteger os outros é a maior fonte de força. Com isso, ela o assegurou de que ele poderia se tornar mais forte. Ela também o encorajou a dar o seu melhor com um leve sorriso. Corado, Hiro respondeu com um sim determinado. Mais tarde, eles continuaram sua jornada juntos. No caminho, Hiro pensou o quanto admirava a Capitã Maria e como queria se tornar tão forte quanto ela. Além disso, ele também sonhava em retomar o mundo dos vampiros e restaurar a luz à humanidade. Enquanto cerrava o punho, ele prometeu em silêncio tornar esse sonho uma realidade. No entanto, essa esperança logo foi estilhaçada e ele congelou de horror. Afinal, ele encontrou o chão coberto pelos corpos de seus camaradas. Entre eles jazia o corpo sem vida de Maria. Choque e descrença o preencheram. Além de sua surpresa, ele avistou um vampiro segurando a cabeça decepada de um de seus camaradas. Após perceber que aquele à sua frente era um vampiro de classe especial, Hiro ficou aterrorizado. O vampiro chamado Frist então repreendeu seu subordinado Daniel e disse que era vergonhoso lutar contra humanos fracos. Em resposta, Daniel se desculpou nervosamente, mas Frist o ignorou e voltou sua atenção para o camarada restante de Hiro. Desesperado, Hiro estendeu a mão para uma espada caída por perto. No entanto, Frist o notou e comentou que ainda havia um sobrevivente. Hiro então olhou para ele com medo, mas Frist apenas acenou com a mão e se desculpou zombeteiramente. Então, ele invocou sua espada diante de Hiro.
Depois ele a balançou em direção a Hiro e disse friamente para ele se juntar aos seus amigos caídos. Mas antes que o golpe pudesse atingir Hiro, Maria apareceu de repente. Usando sua espada, ela bloqueou a espada de Frist. Ao vê-la, Hiro gritou o nome dela em choque, mas os olhos de Frist se estreitaram ao reconhecer seu rosto e ele comentou que ela era uma das caçadoras. Com um golpe forte, ele jogou a espada dela para o lado e disse que fazia sentido, Daniel teve problemas para lutar. Ele então agarrou o cabelo de Maria e disse que era claro que ela havia atingido seu limite. Ele também a zombou por tentar proteger os outros apesar de mal conseguir ficar de pé. Mas Maria sorriu e disse que um monstro sem coração jamais poderia compreender a beleza humana. Devido às palavras dela, os olhos de Frist se estreitaram de fúria. Sem hesitar, ele a jogou com força no chão. Declarando que havia perdido o interesse nela, ele ordenou aos outros vampiros que fizessem o que quisessem com ela. Os vampiros então capturaram Maria e se prepararam para executá-la. Vendo isso, Hiro chamou desesperadamente o nome dela, mas descobriu que suas pernas se recusavam a se mover. Enquanto um vampiro erguia sua espada, Hiro só pôde assistir com horror e gritar o nome dela, enquanto o braço de Maria era decepado. Os olhos de Maria então se arregalaram de terror. Logo, ela soltou um grito de dor penetrante que assustou Hiro. Mesmo assim, os vampiros deceparam o braço dela com sucesso. Um deles então se virou na direção de Hiro. Com o braço decepado de Maria, ele se aproxima de Hiro. Além disso, ele o incitou a beber. Horrorizado, Hiro tremeu enquanto o sangue quente escorria pelo seu rosto, mas o vampiro apenas sorriu e disse que deixaria os dois viverem se Hiro concordasse em se tornar como eles, bebendo sangue humano. Enquanto o sangue continuava a fluir, Hiro pensou consigo mesmo que era tudo porque ele era fraco, que se ele tivesse sido mais forte, poderia ter protegido os outros. Então, tudo o que ele podia fazer agora era aceitar o que estava acontecendo. No entanto, mesmo depois de um tempo, o vampiro notou que nada havia mudado dentro dele. Então o vampiro suspirou em decepção. Ele então murmurou que Hiro não tinha convicção, algo que ele mais desprezava nos humanos. Então, ao levantar sua espada, ele disse que a fraqueza deles o deixava enjoado. Depois, ele atingiu Hiro com força total. Enquanto a dor o percorria, Hiro percebeu o quão patético ele era. Ele então olhou para Maria, que havia arriscado tudo, mas ele não havia feito nada. Sua visão embaçou enquanto ele pensava que, se ele fosse mais forte, Maria ainda poderia estar viva. Mas mesmo no fim, Maria, que acreditava nele, foi quem mais sofreu. Enquanto esses pensamentos preenchiam sua mente que se esvaía, Hiro perdeu a consciência. No entanto, seu coração começou a bater violentamente. Naquele momento, uma figura surgiu diante dele, e era Vlad. Vlad então perguntou se ele desejava se tornar mais forte e se ele realmente queria proteger aqueles que lhe eram preciosos. Estendendo a mão para Hiro, ele disse que se havia algo que ele precisava proteger, deveria procurá-lo. Com isso, o poder de Vlad começou a envolver o corpo de Hiro. Logo depois, os vampiros se assustaram quando o chão começou a tremer violentamente. Assim como eles, Maria olhou ao redor em confusão. Quando ela olhou para cima, viu Hiro empurrar com força o vampiro que estava diante dele. Ele então murmurou que seu corpo não parecia ser um vaso ruim. Ouvindo isso, os vampiros ao redor rapidamente o questionaram, mas Hiro prosseguiu e levantou a mão. Em seguida, ele manifestou uma espada do nada. Os vampiros então ofegaram em choque por ele ainda estar vivo. Um deles levantou sua arma e gritou que eles deveriam ter certeza de que Hiro estava morto. Mas antes que ele pudesse atacar, Hiro lançou um raio que o atingiu instantaneamente e a vários outros. Os vampiros restantes então congelaram de terror. Abaixando sua espada, Hiro ordenou que se curvassem, então ele declarou que o rei deles havia retornado. No entanto, um vampiro chamou isso de bobagem. Então Hiro o derrubou de uma vez e o repreendeu por esquecer a lealdade e o respeito depois de todo esse tempo. Com isso, ele ergueu sua espada mais uma vez e correu em direção a outro vampiro. Enquanto sua lâmina perfurava seu oponente, Hiro exigiu saber se eles já haviam esquecido seu mestre. Depois de cravar sua espada na cabeça do vampiro, ele saltou no ar e desferiu um golpe poderoso que atingiu os vampiros ao redor. Mas Hiro apenas os olhou friamente. Com um amplo balanço, ele lançou outro ataque devastador que atingiu um grupo inteiro. Como resultado, suas cabeças foram fatiadas, e quando Hiro finalmente desceu, os vampiros restantes começaram a fugir. Entre eles, Daniel gritou para os outros escaparem, mas a voz de Hiro ecoou pelo ar enquanto ele declarava que a traição deve ser punida. Mesmo assim, Daniel se virou para correr enquanto se perguntava como Vlad ainda poderia estar vivo, já que havia perecido há muito tempo. De repente, seu nome foi chamado. Enquanto Hiro se aproximava dele, perguntou se Daniel estava bem todo esse tempo. Chocado, Daniel se virou e exigiu saber como ele estava ali, mas seus olhos se arregalaram ao ver a expressão de Hiro. Com uma expressão sombria, Hiro murmurou que Daniel ainda se lembrava dele. Sem hesitar, ele cravou sua espada na testa de Daniel. Enquanto fazia isso, disse para ele entregar uma mensagem aos outros no além, que o Lord Vlad havia retornado. Retirando sua espada, ele pisou no corpo de Daniel. No entanto, ele de repente ficou imóvel depois disso. Vendo isso, Maria chamou o nome de Hiro. Lentamente, ele se virou para ela e começou a se aproximar.
Ele então a olhou com seus olhos cansados e a chamou suavemente de capitã. No entanto, ele de repente desabou. Vendo-o no chão, Maria gritou o nome dele em choque, mas mesmo que ela o chamasse repetidamente, Hiro permaneceu sem resposta. Enquanto isso, dentro da mente de Hiro, ele lentamente abriu os olhos e se perguntou se estava morto. No entanto, o que o saudou foi Vlad chamando seu nome. Ao vê-lo, ele ficou surpreso ao ver um vampiro. Vlad confirmou e declarou que ele era o rei dos vampiros. Com isso, ele deu as boas-vindas a Hiro ao além. Ouvindo isso, Hiro rapidamente perguntou por que o governante dos vampiros estava no além e por quanto tempo esse pesadelo continuaria. Vlad respondeu que eles estavam dentro da consciência moribunda de Hiro. Além disso, ele revelou que também já estava morto. Ele então disse que os próprios vampiros que um dia o chamaram de irmão o haviam matado 500 anos atrás. Ao ouvir isso, Hiro percebeu que foi quando os vampiros dominaram o mundo da superfície e Vlad confirmou. Ele também disse que os vampiros rejeitaram a paz com os humanos, então o mataram, e sua alma, vagando por séculos, foi consumida pela vingança. Isso continuou até que um humano que bebeu sangue humano apareceu. Vlad também explicou que quando Hiro bebeu o sangue de Maria, suas almas ressoaram. Devido a isso, ele foi permitido ser revivido dentro de Hiro. Deixando isso de lado, Vlad disse que havia cuidado dos vampiros anteriores por enquanto, mas então ele mostrou a Hiro uma tela e avisou que o poder não duraria se as coisas continuassem como estavam. Ouvindo isso, Hiro ficou atordoado. Vlad então disse que Hiro tinha um corpo, mas nenhum poder, enquanto ele tinha poder e uma alma, mas nenhum corpo para se vingar. Com isso, ele estendeu a mão para Hiro e perguntou se eles deveriam unir forças. Ele também o assegurou de que poderia ressuscitá-lo. Em resposta, Hiro perguntou se ele realmente deveria se aliar a um vampiro que ele detestava, mas Vlad disse que o ódio morre com os mortos. Ele então pergunta a Hiro se ele escolhe morrer sem nada feito ou viver e ganhar poder. Ouvindo isso, Hiro de repente pensou em sua família. Ele também se lembrou de Maria perdendo o braço e como ele poderia protegê-lo se tornasse forte. Pensando nisso, ele cerrou o punho. Vlad então o encorajou a seguir em frente. Então Hiro finalmente estendeu a mão e concordou em trazer julgamento sobre seus inimigos, mesmo que isso significasse se tornar um demônio. Não muito depois, Hiro acordou. No entanto, ele ficou surpreso ao ver Maria à sua frente. Quando ele chamou o nome dela, Maria o olhou. Vendo-o finalmente acordado, ela apontou que ele estava inconsciente, então ele rapidamente se desculpou. Mas para sua surpresa, Maria também se desculpou com ele. Com isso, seu olhar se voltou para o lado. Lá, ele viu a cidade quase reduzida a cinzas pelo fogo. Chocado com a visão, ele rapidamente se levantou. Maria então lhe diz que a batalha anterior deles com os vampiros havia sido apenas um chamariz para queimar a cidade. Quando os vampiros descobriram seu esconderijo, eles aproveitaram a ausência deles e atacaram. Como resultado, apenas ela e Hiro permaneceram, tanto no campo de batalha quanto na cidade. Ainda assim, Hiro correu em direção à área em chamas enquanto Maria só podia chamar seu nome, mas sua expressão logo se transformou em horror. Afinal, ele encontrou os corpos sem vida de seus pais no chão. Dominado pela dor, ele caiu de joelhos e questionou por que isso havia acontecido. Naquele momento, seu alto grito ecoou pelos arredores, mas o som atraiu um vampiro até ele, que ficou surpreso ao descobrir que humanos haviam sobrevivido. Ele então tentou atacar Hiro, mas Maria o interceptou. Enquanto fazia isso, ela pediu a Hiro para escapar. No entanto, uma horda de vampiros apareceu e o cercou. Hiro então olhou para as costas de Maria e chamou o nome dela em aflição. De repente, o vampiro empurrou Maria para frente. Enquanto ela ainda estava surpresa, foi atingida no rosto. Então a frustração a preencheu ao perceber o quão desfavorecida ela estava depois de perder um braço. Vendo a condição dela, Hiro a chamou preocupado. Naquele instante, ele percebeu que também precisava lutar. Lembrando-se de Vlad e da força que havia ganhado, ele apertou sua espada com força. Ele então tentou atacar o vampiro. No entanto, o vampiro o chutou facilmente para longe. Enquanto ele cambaleava para trás, não pôde evitar sentir dor. Vendo isso, Maria o chamou preocupada, enquanto o vampiro apenas o chamou de criatura nojenta. Decidindo que Hiro estava no caminho, o vampiro decidiu matá-lo primeiro, mas seu pescoço foi subitamente cortado. Devido a isso, sua cabeça desapareceu em um instante. Testemunhando isso, tanto Maria quanto Hiro ficaram atônitos. Momentos depois, Maria reconheceu as figuras próximas e gritou que eles eram membros da unidade anti-vampiro, conhecida como Guilda dos Caçadores. Um dos caçadores notou o estado da cidade e percebeu que haviam chegado tarde demais, mas ele assegurou a Maria e Hiro que deixassem o resto com eles. Hiro ficou então surpreso ao saber que caçadores de vampiros realmente existiam, já que, enquanto a resistência lutava com táticas de guerrilha como peões, uma força de elite separada chamada Caçadores de Vampiros enfrentava os vampiros de frente. Agora, no presente, os caçadores enfrentaram a horda de vampiros que avançava. Em descrença, o vice-capitão da 7ª Esquadra, Totu, comentou que era uma situação completamente desagradável.
O caçador classe B Sato também respondeu que não era novidade, enquanto outra caçadora classe B, chamada Yuki, acrescentou que vampiros não valiam a pena manter vivos. Com isso, os caçadores se prepararam para a batalha. Imediatamente, um grupo de vampiros avançou direto para Toto. Em resposta, Toto sacou sua espada que estava cheia de eletricidade. Assim que sua arma estava pronta, ele desferiu um golpe poderoso contra os vampiros que se aproximavam. No entanto, ele rapidamente percebeu que alguns haviam conseguido evadir seu ataque, então ele os perseguiu. Ao mesmo tempo, Sato manobrou habilmente pelo campo de batalha e eliminou rapidamente vários vampiros. Depois ele lembrou Toto de realizar seus ataques corretamente, ao que Toto insistiu que estava fazendo. Mas a conversa deles foi interrompida quando Yuki reclamou com os vampiros por sujarem seu uniforme com sangue. Enquanto os atingia, ela resmungou que seu novo uniforme já estava manchado de sangue. Chamando os vampiros de ralé, ela balançou seu mangual neles com precisão. Depois, a batalha continuou enquanto os caçadores de vampiros lutavam ferozmente, enquanto Hiro e Maria observavam. Eventualmente, os vampiros recuaram e ficaram cautelosos com a força combinada dos caçadores de classe B e A. Vendo isso, Hiro não pôde deixar de comentar que os caçadores eram realmente esmagadores. Quando a batalha cessou, Yuki olhou para Hiro e Maria para perguntar se estavam bem, mas ela ficou chocada ao notar o braço ausente de Maria. Ela então afirmou urgentemente que precisava ser tratado. No entanto, sua surpresa se aprofundou ao reconhecer a identidade de Maria. Ouvindo-a exclamar, Toto e Sato também se viraram para olhar e ficaram atônitos ao perceber que Maria estava ali. Confuso, Hiro perguntou o que eles queriam dizer com aquilo. Toto então explicou que Maria havia sido uma caçadora excepcional, o que deixou Hiro atordoado. Enquanto Yuki cuidava do braço de Maria, Toto continuou dizendo que Maria era dada como desaparecida e morta há muito tempo. Mas Maria respondeu que isso foi há muito tempo e admitiu que não podia mais proteger nada. Ouvindo isso, Hiro sentiu uma profunda preocupação por ela, mas de repente a conversa deles foi interrompida quando Sato foi derrubado no chão. Os outros olharam confusos enquanto Sato admitia que havia baixado a guarda. No entanto, ele foi subitamente pisoteado no peito. Naquele momento, Frist apareceu e falou sobre como os vermes haviam se tornado muito desenfreados para serem ignorados. Imediatamente, Toto preparou sua espada, enquanto a expressão de Yuki se tensou. Vendo o grande número de vampiros, ela murmurou que era injusto, e com o capitão ausente, ela perguntou o que fazer, então Sato disse que não tinham escolha a não ser lutar. Com isso, os caçadores mais uma vez enfrentaram o inimigo de frente. Observando-os, Hiro foi preenchido pelo medo. Ele pensou que ele também deveria ter se tornado forte a essa altura. Lembrando as palavras de Vlad, ele tentou pegar sua espada e acreditou que poderia lutar, mas seu corpo se recusou a se mover. Vendo isso, Maria o avisou que era imprudente lutar assim, mas ele achou difícil aceitar. O desespero então o preencheu enquanto ele se perguntava o que deveria fazer. De repente, Vlad o lembra de seu desejo por poder. No entanto, Vlad disse a ele que primeiro precisava cumprir uma condição. Hiro imediatamente perguntou o que era. Percebendo que havia esquecido de mencionar antes, Vlad decidiu explicar. Enquanto ele sussurrava a condição na mente de Hiro, a expressão de Hiro se transformou em surpresa, pois Vlad havia lhe dito que ele deveria beber o sangue de Maria mais uma vez. Enquanto isso, Toto continuava a se chocar com Frist. Em certo ponto, Frist o provocou perguntando se era só isso que ele podia fazer, o que fez Toto suar enquanto lutava para acompanhar. De repente, Frist desferiu um golpe pesado, então Toto cambaleou para trás enquanto segurava sua espada com força. Vendo isso, Yuki disse a Sato que Toto estava sendo empurrado para trás, mas Sato disse que eles haviam lutado por muito tempo, e o fervor de Toto estava esgotado. Ele também acrescentou que havia muitos vampiros, então eles tinham que romper os mais fracos primeiro. Mas de repente, Yuki levou um baita tapa na cara. Enquanto continuava a lutar, ela questionou a ordem de avançar, afinal, mal conseguia se manter viva. Enquanto isso, Hiro confronta Vlad em seus pensamentos, jurando nunca mais beber sangue humano. Vendo a resistência de Hiro, Vlad disse que ele não precisava matar, só usar um pouquinho para recuperar o poder. Mas Hiro insistiu que humanos não bebem sangue, então Vlad só pôde dizer que não tinha jeito, né? Ele então declarou que cuidaria das negociações pessoalmente, o que deixou Hiro pasmo. Antes que pudesse impedi-lo, seu corpo começou a se mover sozinho, assustando Maria. Enquanto ela tentava confortá-lo, Hiro de repente avançou sobre ela. Com Vlad controlando seu corpo, ele a instou a deixá-lo beber seu sangue. Maria ficou chocada, mas Hiro, coitado, ficou ainda mais pasmo. Ignorando-os, Vlad usou o corpo de Hiro para explicar que precisava do sangue dela para recuperar sua força, como antes. Mas Maria ainda estava sem palavras com o que ele disse. Mesmo assim, Vlad continuou mandando-a ficar parada. Vendo isso, Hiro tentou desesperadamente impedi-lo. Assim que Vlad estendeu a mão para Maria, a força de vontade de Hiro disparou. Ele tentou puxar seu corpo e finalmente agarrou a mão de Vlad. Com isso, conseguiu trazer Vlad de volta para si. Surpreso,
Vlad comentou sobre a notável força de vontade de Hiro, mas Hiro apertou sua mão com força e declarou que queria ficar mais forte para proteger os humanos. Então ele nunca emprestaria seu corpo para nada que os prejudicasse. Ouvindo isso, Vlad o encarou em silêncio enquanto Hiro o segurava firmemente. Ele então admitiu que não entendia totalmente, mas a vontade humana o fascinava. Levantando a mão, ele pensou que aquilo daria um show interessante e desafiou Hiro a impressioná-lo. Finalmente, Hiro recuperou o controle total de seu corpo e chamou Maria. Ele se desculpou pelo comportamento rude, mas Maria continuou a olhá-lo perplexa. Inesperadamente, ela concordou em dar-lhe seu sangue. Ouvindo isso, ele perguntou por quê. Ela então explicou que se isso restaurasse sua força anterior, ele poderia salvar a todos da crise. Sem hesitar, ela desenrolou a atadura, mas Hiro a impediu, já que a ferida tinha acabado de fechar. No entanto, ela já havia reaberto a ferida, e a visão de seu sangue fez Hiro tremer de medo. Mesmo assim, Maria pegou o sangue que escorria na mão. Depois, ela o pressionou na boca de Hiro e o incitou a lutar. Embora hesitante no início, Hiro finalmente abriu a boca e bebeu o sangue dela. Logo sua visão embaçou. Em seguida, uma imensa onda de poder irrompeu de dentro dele. Por causa disso, Frist, que estava lutando, virou-se na direção de Hiro. Sentindo a energia avassaladora, a atenção de Sato também foi atraída para ela. E ele rapidamente alertou Toto. Logo, tanto Frist quanto Toto congelaram com a mudança repentina no ar. Enquanto a tensão aumentava, todos se viraram para encarar Hiro. Ao olhar para cima, viram Hiro avançando com sua espada. Ao mesmo tempo, ele olhou para os vampiros em seu caminho e rapidamente os fatiou. Apesar disso, sua expressão permaneceu calma. Testemunhando as ações de Hiro, os outros começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Entre eles, Toto questionou o que Hiro acabara de mostrar. Enquanto isso, Hiro sentia-se tão leve que mal registrava o corte, e sua força irreal provava que aquilo era o poder de Vlad. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando alguém se aproximou dele. Olhando para cima, ele viu Frist observando-o cautelosamente. Sem hesitar, perguntou por que Hiro tinha aquela espada, mas Hiro apenas o olhou e declarou friamente que o mataria. No entanto, apenas o som da voz de Hiro fez o corpo de Frist congelar de medo. Ainda assim, ele conseguiu bloquear o ataque de Hiro. Enquanto isso, rapidamente se sentiu sobrecarregado pelo impacto puro. Percebendo o perigo, ele ordenou que seus homens atacassem de uma vez, mas ao vê-los sendo abatidos, Frist percebeu que recuar era a única opção, mas antes que pudesse agir, os vampiros que o protegiam morreram. Hiro então chamou seu nome e disse para ele sacar a espada, para que pudesse matá-lo ali. Ouvindo isso, Frist exigiu saber como Hiro sabia seu nome. Além disso, ele se perguntou por que um humano como ele cheirava a Vlad. Ao avançar sobre Hiro, ele declarou que Vlad já deveria estar morto, mas Hiro encontrou seu ataque com um olhar calmo e frio. Por causa disso, os nervos de Frist tremeram. Sem perceber, seu rosto foi subitamente fatiado. Então ele foi forçado a cambalear para trás e xingar de dor. Antes que pudesse se recuperar, Hiro apareceu na frente dele. Usando sua espada, ele a enfiou no peito de Frist. Naquele momento, Frist percebeu que um confronto direto era muito perigoso, então ele rapidamente saltou no ar. Do alto, ele riu zombeteiramente de Hiro. Chegou a afirmar que Hiro era impotente, já que não podia voar, mesmo que pudesse lutar. Com isso, ele puxou a espada do peito e disse que o poder era demais para um humano. Assim que se preparava para recuar, uma lâmina de repente perfurou sua boca. Enquanto ele lutava para falar, Hiro o olhou friamente. Depois disso, Hiro perguntou quem disse que ele tinha apenas uma arma. Momentos depois, ele usou um feitiço explosivo para acabar com ele. O sangue de Frist então espirrou no rosto de Hiro. Em seguida, seu corpo em chamas caiu no chão. Hiro então se virou e observou friamente as chamas consumirem o cadáver. Ao invocar sua espada novamente, ele se lembrou de como Vlad sentiu um vampiro poderoso com um golpe avassalador. Então ele apertou a espada com força e pensou em como aquele era o poder do rei vampiro. E que com isso ele poderia proteger a todos. De repente, alguém o chamou, então ele se virou e perguntou se estavam todos bem, mas os outros recuaram cautelosamente. Sato então questionou imediatamente a fonte de seu poder, mas Hiro os olhou confuso. Vendo isso, Toto e Yuki prepararam suas armas, e Maria o observava nervosamente. Finalmente, Sato falou novamente e disse que quase parecia que Hiro era um vampiro. Imediatamente, Hiro tentou explicar, mas foi ordenado a ficar para trás. Eles então o acusaram de ser um possível espião dos vampiros, e rapidamente se prepararam para atacar. Ouvindo isso, Hiro sabia que era ruim, pois se descobrissem que ele estava usando o poder de Vlad, eles o matariam de qualquer jeito. De repente, Sato apontou que Hiro poderia ser quem matou os membros da resistência. Hiro então tentou explicar, mas Sato pediu permissão a Toto para atacar. No entanto, Toto disse a ela para não ser apressada, já que Hiro era inocente até que se provasse o contrário.
Mesmo assim, ele ergueu sua espada na direção de Hiro. Ele então declarou que não podia ignorar o poder dele. Yuki também levantou sua adaga para Maria e decidiram levá-la com eles. Enquanto isso, dentro de um castelo, um grupo de vampiros discutia a morte do Conde Frist. Um deles descartou o assunto, já que a morte de alguém daquele nível era insignificante, mas outro homem o advertiu a mostrar respeito, pois Frist era mais útil que ele. Antes que pudesse terminar, sua cabeça foi subitamente decepada. O agressor, chamado Dice, então se desculpou zombeteiramente e disse que sua mão havia escorregado. Ele também explicou que havia feito isso porque o homem fez um comentário tolo, mas o anfitrião disse a Dice para controlar seu temperamento, pois tal comportamento era indigno. De repente, o vampiro decapitado perguntou se Dice tinha medo de meros humanos, mas ele também imaginou que, com vampiros como Dice no poder, não era de admirar que os humanos os estivessem matando. Ainda assim, achou absurdo que humanos fracos ousassem se levantar contra eles. Então ele declarou que eles deveriam ser esmagados pelo desespero. De volta ao grupo de Toto, eles continuaram seu caminho. Toto então ordenou que Hiro e Maria fossem libertados das amarras. Ele então se desculpou, mas explicou que o lugar era importante e perigoso se estranhos descobrissem. Depois disso, Toto disse que o grupo deles era formado por caçadores de vampiros com poderes especiais, treinados por uma organização dedicada. Ele também explicou que os combatentes da resistência recebiam suas ordens dessa mesma organização. Finalmente, ele apresentou o lugar a Hiro, a Guilda dos Caçadores. Ao vê-la, Hiro ficou chocado. No entanto, um homem apareceu de repente e elogiou Toto por seu trabalho. Ao olhar, viram que era o Capitão Jin, que se desculpou por perder a luta e perguntou sobre as baixas. Toto começou a explicar o que havia acontecido com Hiro. No entanto, a atenção de Jin mudou quando ele notou Maria, e sua expressão se transformou em surpresa. Enquanto isso, Toto explicou que Hiro era um sobrevivente da resistência, mas parecia suspeito, então o manteve sob vigilância. Depois de entender isso, Jin se apresentou como capitão do 7º Esquadrão da Guilda dos Caçadores de Vampiros. Ele também apresentou seu vice-capitão Toto, que era um caçador de classe A. Além disso, disse que aqueles que trouxeram Hiro eram de seu esquadrão, e que os caçadores eram divididos em equipes lideradas por classes S. Depois de dizer isso, Jin se aproximou de Hiro. Ele então se desculpou por não terem conseguido salvar seu esquadrão, mas Hiro disse a ele que não era culpa dele. No entanto, Sato de repente o chutou nas costas. Ela disse que o passado não importava, e era hora de medir Hiro e Maria. Depois, Maria foi a primeira a subir na plataforma. Não muito depois, ela foi envolvida por uma luz. Testemunhando isso, Yuki não pôde deixar de dizer que era esperado de Maria. Afinal, eles podiam ver claramente uma quantidade incrível de zelo fluindo dela. Depois que o dispositivo mostrou um A, Toto ficou impressionado que Maria ainda fosse classe A, apesar de ter perdido um braço, mas todos sabiam que Maria sempre se destacou como caçadora, então o nível de zelo classe A não foi surpresa. No entanto, eles ainda se perguntavam como as coisas deram tão errado mesmo com Maria lá. Ouvindo isso, Maria tentou explicar, mas foi interrompida por alguém. Hiro então perguntou o que zelo e classe A significavam, já que a resistência nunca tinha ouvido falar de tais termos. Em resposta, Jin disse que caçadores com aptidão ganham poderes e uma classe acima poderia desbloquear habilidades ainda maiores. Ele explicou ainda que zelo é a energia para os poderes, e aqueles com mais podem lutar por mais tempo e com mais intensidade. Com isso, Yuki acrescentou que Toto foi repelido porque havia esgotado a maior parte de seu zelo. Jin então continuou que zelo mostrava força, e que a classe S era para capitães, o que tornava Maria formidável como classe A. Ainda assim, Hiro sentiu-se em conflito porque nunca tinha visto Maria usar nenhuma habilidade especial. Mas Sato o tirou do torpor e disse que era a vez dele. Com isso, Hiro foi forçado a subir na plataforma. Logo, o círculo mágico sob ele começou a brilhar. Naquele momento, Sato o chamou de vampiro e disse que queria ver que poder Hiro estava escondendo. Além disso, ela estava ansiosa para arrancar seu disfarce. Não muito depois, Hiro foi engolfado por uma luz imensa. Testemunhando isso, os outros ficaram surpresos. Enquanto isso, Hiro olhou para suas próprias mãos em confusão. De repente, sentiu uma dor aguda, como se algo o estivesse restringindo. Observando isso, os outros se voltaram para Jin em busca de uma explicação. Toto até se perguntou em voz alta se Hiro poderia possuir uma quantidade incrível de poder. No entanto, o círculo mágico parou de brilhar de repente. Confusos com isso, os outros se perguntaram por que nada apareceu. Assim como eles, Hiro perguntou o que aquilo significava. Toto então explicou que os testes de rank poderiam falhar se o poder de alguém fosse muito fraco, o que só confundiu Hiro ainda mais. Ainda assim, Sato disse que os poderes pareciam vampíricos antes e murmurou que deveriam matar Hiro se ele fosse um espião. Mas Toto rapidamente disse a ele para parar de falar coisas assim. Enquanto isso, Hiro cerrou os punhos e se perguntou por que seu poder parecia fraco, apesar de ter ganhado a força de Vlad. Percebendo sua expressão, Jin disse a ele para se animar, já que sobreviver era a prova de sua força. Ele também encorajou Hiro a não desistir, pois alguns despertavam seus poderes mais tarde. Ouvindo isso, Hiro assentiu em silêncio. Mais tarde, em seu quarto, Hiro continuava a repetir as palavras de Jin que o instavam a viver. Pensando bem, Hiro sabia que tinha que parar de remoer e se lembrou daqueles que não conseguiu proteger, como sua família e camaradas.
Assim, ele precisava viver por eles e continuar protegendo a humanidade. Com essa determinação, a imagem de Vlad brilhou em sua mente. Ele pensou que não importava o que acontecesse com ele, desde que pudesse proteger os outros. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um barulho alto. Uma chamada urgente do alto-falante ordenou que todos os esquadrões tomassem posição imediatamente. Além disso, acrescentou que havia um ataque inimigo acontecendo lá fora. Depois o grupo de Toto começou a enfrentar os vampiros de frente. No entanto, Sato começou a suspeitar do ataque dos vampiros agora, porque eles sabiam que a base estava com poucos homens. Enquanto ele abatia os inimigos, gritou que tinha que haver um traidor entre eles. Mas Toto manteve a calma e disse a Sato e Yuki para segurarem o inimigo onde estavam. Ele os lembrou que o 7º Esquadrão estava no Distrito Azul, então ele iria para o Distrito Cinza, desprotegido para ajudar. Enquanto Toto corria, ele se preocupava com os civis no Distrito Vermelho e se perguntava para onde Jin tinha ido. Enquanto isso, de volta ao quarto, Hiro tentou a janela, mas ela não se movia. Frustrado, ele gritou que podia lutar e exigiu ser solto. De repente, uma voz familiar atrás dele disse que não libertaria alguém com lealdade incerta. Hiro então se virou e viu Vlad parado ali. Imediatamente, Vlad perguntou se ele queria ajuda. No entanto, Hiro disse que não beberia o sangue de Maria novamente, mas Vlad o advertiu a não subestimá-lo. Confuso, Hiro observou seu próprio braço começar a se mover sozinho em direção à porta. Com uma explosão de poder, ele conseguiu forçá-la a abrir. Enquanto Hiro olhava para sua mão, Vlad disse que até vampiros fracos tinham esse poder, então sangue não é nada. Ouvindo isso, Hiro cerrou o punho com força e finalmente entendeu o que ele queria dizer. Assim, ele declarou que não havia razão para não poderem lutar sem beber sangue. Mais tarde, no Distrito Cinza, Hiro se juntou à batalha contra os vampiros. Depois disso, ele rapidamente verificou os caçadores próximos, então a garota o agradeceu. Ouvindo isso, Hiro ficou aliviado que o ferimento do homem era superficial, mas quando lhe disseram que ele também estava sangrando, ele ignorou. No entanto, outra onda de vampiros se aproximou, apesar de todos os que haviam matado. Ao mesmo tempo, Hiro sentiu sua força diminuir devido à perda de sangue, mesmo com o poder de Vlad. De repente, o céu escureceu e trovões rolaram pelas nuvens. Um raio então atingiu o chão atrás de Hiro. Imediatamente ele se virou para o raio, mas da luz emergiu uma figura familiar e ele descobriu que era Jin. Enquanto Jin cumprimentava Hiro e dizia que tinha perguntas, vampiros de repente avançaram sobre ele. No entanto, uma onda de raios os atingiu no ar. Por causa disso, os vampiros ficaram paralisados pelo choque. Testemunhando isso, Hiro ficou atordoado, já que nenhum dos ataques tocou Jin, que os desviou com facilidade. Jin então se virou para Hiro e perguntou se ele tinha visto Toto e os outros. Mas enquanto lembrava a Hiro que ele deveria estar trancado, mais vampiros atacaram Jin. Então Jin suspirou de irritação. Ele então sacou sua espada e murmurou que as criaturas eram muito barulhentas. Enquanto invocava seu poder, disse a eles para não interferirem. Logo, um enorme raio atingiu o chão e os vampiros ao redor. Hiro então rapidamente levantou o braço para se proteger, mas enquanto observava maravilhado, pensou em como os caçadores de classe S empunhavam poder sobrenatural. Essas habilidades, conhecidas como dons, eram poderes do sol recuperados pela fé e dizia-se que concediam força abençoada pelo céu. Sendo um classe S, Jin recebeu o dom do raio. Quando o raio se dissipou, Hiro ficou impressionado que Jin desviou do ataque e derrubou vários vampiros em um instante. Com isso, ele percebeu que aquele era realmente o poder de um caçador classe S, e a demonstração enviou arrepios por seu corpo. Mas de repente, Jin o chamou e perguntou onde estava seu esquadrão, o que o deixou confuso. Então Jin explicou que ele parecia ter se perdido. Logo depois, Toto chegou gritando o nome de Jin. Imediatamente, ele relatou que a equipe de Sato estava segurando os distritos azul e cinza, mas não havia caçadores no vermelho, e Jin sabia que isso era sério. No entanto, com os vampiros ainda atacando, ele pensou que não poderia sair ainda. Naquele momento, Hiro perguntou se havia algo que ele pudesse fazer. No entanto, Jin notou a ferida no corpo de Hiro, e ela de repente se curou sozinha, então ele ficou obviamente surpreso. No entanto, ele procurou em seu bolso e chamou o nome de Hiro. Ele então decidiu confiar o Distrito Vermelho a ele, o que chocou tanto Hiro quanto Toto. Ainda assim, Jin entregou-lhe uma bolinha de gude como amuleto. Ele também disse que a encontrou depois de lutar contra vampiros e pensou que Hiro poderia precisar dela. Observando-a, Vlad ficou intrigado, então ele instou Hiro a aceitá-la. No entanto, Toto argumentou que enviar Hiro sozinho era imprudente e não era melhor do que uma sentença de morte. Mas Jin ignorou o aviso e simplesmente perguntou a Hiro se ele conseguiria lidar com isso. Em resposta, Hiro declarou firmemente que iria. Enquanto ele corria, Toto tentou impedi-lo, mas falhou. Enquanto isso, no Distrito Vermelho, um dos vampiros destruiu a barreira da área. Os outros então aplaudiram e elogiaram Damien por romper a defesa com facilidade. Com isso, Damien disse que o distrito abrigava apenas civis indefesos, e os vampiros ficaram ansiosos por uma caçada fácil. Enquanto os outros celebravam, Damien pensava em como os humanos eram seres ignorantes e inferiores. Ele então olhou para a Arca do Lord Lawrence, um recipiente que continha uma alma de vampiro que concedia imenso poder.
Ao enchê-la com sangue humano, ele receberia uma recompensa de Lawrence. No entanto, alguém apareceu de repente diante dele. Damien então se virou confuso. Lá, ele viu uma mulher parada calmamente e exigiu saber sua identidade. Enquanto isso, os outros vampiros souberam que o exército de Damien havia atacado a base dos caçadores de surpresa. Então eles perguntaram se era mais um movimento desonesto dos homens de Lawrence, mas ele apenas riu divertido. Isso levou o Rei Vampiro a perguntar o que Lawrence estava planejando. Em resposta, Lawrence calmamente disse a ele para não se preocupar e afirmou que era tudo parte de seu plano. De volta ao campo de batalha, Maria cortava ferozmente os vampiros. Como resultado, vampiros próximos se perguntaram como ela possuía tanta força avassaladora. Além disso, eles estavam confusos, já que a área era destinada apenas a civis. Enquanto isso, Maria se maravilhava com o braço protético da instalação dos caçadores, que parecia natural. Então, com um movimento rápido, ela fatiou o outro vampiro. Os vampiros restantes rapidamente perceberam que estavam lidando com uma caçadora de classe A. Independentemente disso, Damien se chocou com Maria, então Maria foi forçada a recuar do impacto. Ainda assim, Damien a repreendeu por interferir, já que lhe disseram que ninguém estava estacionado ali. Ouvindo isso, Maria rapidamente entendeu que ele estava em um nível completamente diferente. Afinal, a maioria dos ataques tinha apenas barões ou condes no máximo, mas este era um marquês. De repente, Damien ordenou sua execução e insistiu que caçadores eram apenas humanos, apesar de sua força. Em um instante, seus subordinados correram para Maria. Observando isso, Maria examinou a área que não tinha civis e nenhum caçador à vista. Sabendo que ninguém estava olhando, ela mordeu o dedo. Logo depois, seus olhos começaram a brilhar e mudar de cor. Vendo isso, os vampiros congelaram no local. Seus corpos estavam imóveis, então eles rapidamente perguntaram se Maria era uma vampira devido à sua aparência. No entanto, ela rapidamente os cortou todos com precisão mortal. Enquanto se movia, declarou friamente que eles não deveriam ousar compará-la à sua espécie. Depois de matá-los, ela tira sangue de si mesma. Depois de transformá-lo em cristais solidificados, ela declarou firmemente que era uma vampira. Com um movimento de sua espada, ela os lançou contra os vampiros restantes e gritou: "Bala de sangue!" Assim que as balas atingiram seus alvos, os vampiros se dissolveram em cinzas. Maria então disse a Damien que o sangue de caçador despertado era tóxico como prata para vampiros. Além disso, há veneno em seu sangue, então se forem queimados até virar cinzas, suas almas desaparecerão. Enquanto isso acontecia, Damien percebeu que não conseguia se mover e rapidamente reconheceu que o poder que o restringia era o olho da Medusa. Com isso, ele perguntou como ela usava poderes que apenas vampiros de elite possuíam, e notou que sua aparência e técnica combinavam com as deles. Ela, porém, permaneceu em silêncio. Damien, percebendo uma brecha, ergueu a espada para atacá-la, mas Maria moveu a mão em sua direção, dizendo para não confundi-la com eles. Vendo isso, os olhos de Damien se arregalaram com a velocidade dela, mas a mão já havia atingido seu rosto, sem dó nem piedade. Imediatamente a dor o consumiu enquanto sua carne queimava e ele gritou em agonia, mas Maria apenas observava, sem emoção alguma. Logo seu corpo enfraqueceu e ele foi forçado a se ajoelhar, sem escapatória. Maria balançou a espada e cortou sua cabeça. Enquanto ela rolava pelo chão, Damien ainda estava em choque, incrédulo com o que havia acontecido. Mas Maria o ignorou e começou a se afastar. No entanto, seu corpo se recusou a morrer ali, então seu sangue pingou na arca, e no momento em que tocou, sua mão começou a se transformar de forma bizarra. Além disso, sua cabeça foi recolocada. Ao sentir a aura sombria, Maria se virou, mas uma grande chama irrompeu e a forçou a recuar. A confusão então a preencheu, e ela lutava para entender o que diabos estava acontecendo. Enquanto isso, Damien sentiu o aumento de poder e declarou que era o presente da arca. Ele podia até sentir a energia de Lawrence fluindo por seus nervos. Vendo isso, Maria ficou chocada, completamente atônita, sabendo que já o havia decapitado. Mas antes que ela pudesse se mover, Damien avançou sem aviso. Embora ela tenha bloqueado sua garra, a força rachou sua lâmina. Percebendo o perigo iminente, ela se mordeu novamente. Ela então formou balas de sangue e atirou nele, com toda a força. As balas atingiram Damien, mas suas feridas curaram instantaneamente. Vendo isso, Maria percebeu que ele havia se recuperado sem virar cinzas. Ignorando isso, Damien a chamou de criação falha deles e jurou arrancar a cabeça dela pessoalmente, com as próprias mãos. Ele então avançou contra ela, mirando diretamente em sua cabeça. Naquele momento, Hiro apareceu e chamou Maria. Assustada, ela se virou para ele, preocupada que ele a visse em sua forma atual, tão monstruosa. Aproveitando sua distração, Damien a ridicularizou por ser muito confiante. No entanto, ele enfiou sua garra direto no peito dela. Chocado com isso, Hiro gritou o nome dela em desespero, com a voz embargada. Vendo Hiro pegar Maria, Damien ficou surpreso ao ver outro caçador aparecer. Ele então admitiu que Maria tinha habilidade, mas um fraco havia vindo para ajudá-la desta vez. Ouvindo isso, Hiro cerrou os dentes em frustração, sentindo a raiva subir. No entanto, seu olhar se voltou para os cadáveres que Maria havia enfrentado sozinha. Mas antes que ele pudesse reagir, Damien atacou novamente com força brutal. Enquanto ele movia Maria para um lugar seguro, Damien zombou que os humanos sempre vacilavam na batalha, que eram fracos.
Mas já que ele estava ali, escolheu fazer de Hiro comida para a Arca também. Naquele momento, Vlad disse a ele que aqueles vampiros haviam usado seu poder. Confuso, Hiro perguntou se Vlad se referia à Arca, a tal relíquia. Vlad então disse que a Arca continha pedaços de seu poder, e após sua morte, os vampiros tentaram reivindicá-la, mas falharam, então esses fragmentos se tornaram arcos. Agarrando sua espada, Hiro perguntou se isso significava que recuperar os arcos ampliaria o poder de Vlad, o que seria incrível. Vlad confirmou e declarou que ele deveria recuperá-los imediatamente, para isso ele emprestaria a Hiro toda a força que possuía atualmente. Enquanto isso, Damien riu zombeteiramente e chamou Hiro de humano insolente, um mero mortal. Ele então decidiu apagá-lo completamente com um ataque de chamas, mas Hiro observou o ataque calmamente. Quando o atingiu, ele o desviou rapidamente com sua espada. Vendo isso, Damien perguntou se ele era humano, mas Hiro congelou quando apareceu diante dele, num piscar de olhos. No entanto, Damien estendeu a mão e disse que a resistência era inútil contra a Arca. Ele então agarrou a espada de Hiro e a lâmina começou a se desintegrar em cinzas. Vendo isso, Hiro não conseguia entender porque o poder de seu arco não era suficiente para pará-lo, era inacreditável. Vlad então disse que o poder tinha um uso adequado e que ele pegaria emprestado o sangue de Hiro para mostrá-lo. Sem hesitar, Hiro cortou a palma da mão e deixou seu sangue cair na arca. A voz de Vlad então queimou de fúria, enquanto ele jurava punir Damian por roubar seu poder com toda a sua ira. Naquele momento, o chão sob a base dos caçadores tremeu violentamente. Os caçadores próximos olharam ao redor em alarme e se perguntaram o que estava acontecendo. De repente, viram a sala do sistema de classificação ativar sozinha. Embora ninguém devesse estar lá dentro, era muito estranho. Enquanto olham, eles se perguntam a que o círculo mágico está reagindo. De repente, uma onda de energia imensa irrompeu e o sistema exibiu o rank duplo S. Ao vê-lo, ficaram chocados, completamente pasmos, já que caçadores de classe capitão só alcançavam o rank S. Assim, eles presumiram que era um mau funcionamento, mas se não, só podiam se perguntar quem detinha tal poder. Enquanto isso, no campo de batalha, Damian começou a duvidar de Hiro, já que era certo que nenhum humano comum poderia controlar um arco, era impossível. Furioso, ele liberou outra onda de chamas em direção a Hiro. No entanto, Hiro não se moveu e simplesmente ficou esperando. Quando o fogo o alcançou, ele estendeu a mão e calmamente absorveu as chamas, deixando Damien atordoado, sem reação. Hiro então disse que as chamas buscavam seu verdadeiro mestre, já que o sangue de Vlad deu origem à Arca. Recusando-se a aceitar isso, Damien insistiu que as chamas eram suas e tentou recuperá-las. Mas Hiro apenas sorriu e reuniu o fogo em sua palma, com um ar de deboche. Depois disso, ele o arremessou de volta em Damien. Com um leve sorriso, ele disse que estava apenas devolvendo-o conforme solicitado. Damien então gritou enquanto as chamas o dilaceravam, mas ainda convencido de que as feridas logo o curariam, como sempre. De repente, uma névoa vermelha se enrolou em torno de Hiro, enquanto ele perguntava se Damien ainda não havia compreendido o que estava acontecendo. No momento em que Damien viu a névoa, sua expressão se transformou em horror ao reconhecer o que era, um terror antigo. Hiro então disse que havia recuperado um de seus poderes originais e mostraria a Damien para que ele se lembrasse. Aterrorizado, Damien implorou para que ele parasse depois de perceber de quem era realmente o poder, o verdadeiro dono. No entanto, inúmeras espadas se materializaram no ar e apontaram diretamente para ele. Tremendo, Damien gritou que aquilo era a maldição de sangue de Vlad, mas Hiro apenas sorriu para ele. Em desespero, ele exigiu saber quem Hiro realmente era, qual era sua identidade. Em resposta, Hiro estalou o dedo e declarou que era o rei dos vampiros. Imediatamente, as lâminas suspensas perfuraram o corpo de Damien devido ao seu feitiço de maestro de sangue. Depois disso, ele perguntou se Damien se lembrava dele agora, mas Damien não conseguiu responder devido ao choque e estava paralisado. Não muito depois, ele desabou pesadamente no chão. Mesmo assim, ele se maravilhou com o poder e se agarrou à esperança de que a arca curaria suas feridas. Ele então estendeu a mão para ela desesperadamente, mas quando a tocou, chamas de repente irromperam de dentro dele de forma incontrolável. Enquanto seu corpo queimava, Damien só conseguia gritar em agonia. Hiro então disse que a arca era um receptáculo, então nenhum vampiro poderia sobreviver ao poder do rei. Assim, um corpo indigno de tal poder seria consumido inteiramente pela arca, sem deixar rastros. Gradualmente, o corpo de Damien se desintegrou em cinzas. Depois, Hiro se moveu em direção a ela. Enquanto ele pega a arca, ele pensa que poderia recuperar outra porção de seu poder dela. Mas antes que ele pudesse estender a mão, inúmeros morcegos de repente o cercaram, voando em círculos. Em um instante, uma mão apareceu e agarrou a arca enquanto olhava para o fracasso de Damien. Em seguida, Hiro viu Lawrence lamentando que ele queria levar os limites do arco ainda mais longe. Vendo, a expressão de Hiro escureceu e ele chamou o nome de Lawrence, com raiva. Ouvindo isso, Lawrence perguntou zombeteiramente se um mero humano o havia visto em algum lugar antes. No entanto, Hiro não respondeu e apenas ficou em choque. Então Lawrence usou seus morcegos para desaparecer enquanto dizia que mataria Hiro da próxima vez, já que estava ocupado agora com outros planos. Ouvindo isso, Hiro tentou chamá-lo e pará-lo, mas então ele ouviu alguém gemer atrás dele. Quando ele se virou, encontrou Maria já deitada em uma poça de seu próprio sangue. Mais tarde na instalação, o médico disse que Maria estava sangrando muito, mas sua autocura tornou a transfusão desnecessária, o que era um alívio. Ouvindo isso, Hiro sentiu-se aliviado, mas o médico alertou que Maria havia perdido muita energia vital. Vendo a confusão de Hiro, o médico disse que a energia vital alimentava a vida de Maria, e ela estava exausta muito além de suas feridas visíveis, era grave.
Quando Hiro percebeu que envolvia a vida dela, ele tremeu, mas alguém de repente falou com ele. Jin então pediu que ele relatasse o que havia acontecido, e Hiro concordou. Jin notou que Maria provavelmente havia enfrentado um vampiro de nível Marcos, mas mesmo assim, sua luta o surpreendeu bastante. Hiro concordou, mas explicou que o vampiro que ele encontrou havia sido transformado. Ouvindo isso, Jin pediu que ele esclarecesse. Hiro então revelou a esfera que ele havia lhe dado e explicou que o vampiro estava fundido com um arco parasita, algo bem perigoso. Depois de ouvir isso, Jin confirmou que a esfera era um artefato vampírico, mas o homem ao lado dele questionou por que ele confiou em Hiro com ela. Jin simplesmente riu, mas o homem alertou que não era brincadeira, já que algo sério poderia ter acontecido, um desastre. Deixando isso de lado, o homem lembrou de Maria guardando o Distrito Vermelho sozinha e sempre deixando cadáveres, mesmo como caçadora em seu esquadrão. Ouvindo isso, Hiro lembrou de seu camarada dizendo que Maria havia sido uma caçadora, mas ele se perguntou por que ela havia se juntado à resistência. Era um mistério. Enquanto a olhava, ele pensou em como queria proteger a humanidade e Maria, mas as razões dela pareciam diferentes, já que parecia que ela não estava protegendo pessoas, mas sim caçando vampiros. Assim, ele começou a se perguntar se sua forma anterior tinha algo a ver com isso. Era uma dúvida. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando alguém agarrou seu ombro. Olhando para cima, ele viu o homem com um tapa-olho que perguntou se eles poderiam conversar. Em resposta, ele concordou. Depois de um tempo, o homem lhe serviu uma bebida e perguntou se ele podia beber chá, então ele respondeu que deveria estar tudo bem, sem problemas. Com isso, o homem então se apresentou como Hojo, o capitão do 6º Esquadrão. Ele também disse a Hiro para não ter medo e pediu desculpas se o havia assustado, já que ele só queria conversar numa boa. Hojo então disse que Maria havia estado em seu esquadrão, onde sua força e alegria elevavam o ânimo de todos. Então ele admitiu que não sabia por que ela havia saído, mas se Maria protegia Hiro, eles não poderiam tratá-lo levianamente, de forma alguma. Ouvindo isso, Hiro sentiu-se culpado e disse que Maria o havia salvado novamente. Mas Hojo esclareceu que não era esse o seu ponto. Enquanto Hojo o acalmava com chá, Sato se escondeu secretamente por perto, observando-os com desconfiança. Ele então pensou silenciosamente que era por isso que os vampiros podiam manipular Hojo tão facilmente. No entanto, ele ficou desconfiado de Hiro, já que Maria havia aparecido antes dos ataques, e Hojo parecia esquecer sua experiência passada com espiões. Era um perigo. Com esse pensamento, ele decidiu que Hiro precisava ser eliminado. Enquanto isso, Hojo conversava alegremente com Hiro e estava animado para compartilhar sobre os famosos frutos do mar de sua cidade natal. Hiro então disse que sua família fazia sopa de frutos do mar com tomate, o que deixou Hojo ansioso para sugerir ao chefe deles uma delícia. Ouvindo isso, Hiro esperava que Hojo fosse intimidante, mas o achou brilhante e cheio de calor. De repente, Hojo disse que seu primeiro nome também era Hiro, o que o pegou de surpresa. Hojo então explicou que isso era em parte o motivo pelo qual ele havia se interessado por ele, uma coincidência. Ele também admitiu que poderia estar muito envolvido emocionalmente e temia que Seido o repreendesse. Mas Hiro estava feliz. Hojo então disse a ele que seu nome Hojo foi dado a ele por Jin junto com o título de capitão, uma grande honra. Ele também compartilhou que espiões vampiros queimaram sua vila, matando sua família e amigos antes que ele se tornasse um caçador. Então ele não queria parecer arrogante ao dizer que entendia sua dor, mas esperava estar lá para ele. E isso fez Hiro ouvir atentamente, com o coração apertado. Com isso, ele instou Hiro a se tornar mais forte para proteger a humanidade e evitar mais sofrimento. Em resposta, Hiro respondeu firmemente que o faria. Mais tarde, enquanto estava deitado em sua cama, ele lembrou de Hojo pedindo desculpas pela cela e prometendo um quarto adequado no dia seguinte, que gentileza. Pensando nisso, ele sentiu que deveria se desculpar pela gentileza de Hojo e esperava conversar com ele novamente. No entanto, Vlad perguntou se era sábio relaxar quando eles ainda precisavam de arcos para restaurar seu poder, ao que Hiro disse que sabia, claro. Dito isso, ele perguntou a Vlad sobre Lawrence, e Vlad disse que ele era um extremista. Ele explicou que Lawrence queria exterminar os humanos e forçava aliados a usar o arco, o que chocou Hiro, deixando-o perplexo. Vlad então estendeu a mão e disse a Hiro para não esperar que os vampiros sentissem como humanos, já que mesmo que parecessem semelhantes, eram seres totalmente diferentes. Em resposta, Hiro concordou e perguntou a Vlad se seu único objetivo era recuperar as arcas e buscar vingança, apenas isso. Vlad então disse que se o arco restaurasse seus poderes, ele não precisaria mais do sangue de Maria, o que também era prioridade de Hiro para que ele pudesse ficar mais forte sem machucar Maria. Vlad então disse que não roubar sangue significava protegê-la, e acrescentou que beber a cada vez era um incômodo, e que como haviam feito um contrato, seria problemático para ele se Maria morresse, um grande problema. Ouvindo sobre o contrato, Hiro imediatamente perguntou o que ele queria dizer, mas Vlad apenas estreitou os olhos e disse que discutiriam isso mais tarde. Antes que Hiro pudesse responder, uma faca voou em sua direção e ele mal a desviou por um triz. Enquanto ele caía no chão, o atacante o chamou de vampiro. Com isso, Vlad pareceu descontente por ser interrompido, mas também lembrou a Hiro para não morrer. Naquele momento, Hiro finalmente percebeu que a pessoa diante dele era Sato, o caçador. Imediatamente, Hiro gritou que não era um vampiro, mas Sato o ignorou e atacou. Embora seu golpe tenha errado, ele atingiu a parede e derrubou uma espada no chão. E apesar do apelo de Hiro para que ele parasse, Sato avançou sem hesitar.
Como resultado, ele deu um tapa forte no rosto de Hiro e o fez cair no chão. Sato então o agarrou e disse que não sabia o que ele estava entendendo mal, mas não se importava com quem Hiro era, e apenas o via como algo prejudicial a uma raça, um inimigo. Assim, ele chutou Hiro no estômago. Observando-os lutar, ele disse para ele morrer rapidamente se não tivesse mais força para resistir. Naquele momento, Vlad instou Hiro a usar seu poder antes que ele fosse torturado até a morte, sem piedade. No entanto, Hiro se recusou a ferir Sato porque ele era humano e não um vampiro. Ao ouvir isso, Vlad perguntou se ele estava realmente em posição de ser tão despreocupado. Ele então notou que Sato não tinha os poderes de Jin, mas tinha sólidas habilidades de combate e forte determinação, era um adversário. Ainda assim, Hiro disse que usar seu poder poderia matar Sato, então Vlad perguntou se ele preferia morrer. Com isso, ele o lembrou que ele é fraco, um mero mortal. Enquanto Hiro finalmente desviava, Vlad disse que os impotentes nunca são ouvidos e ele só havia aprendido isso na morte. No mesmo momento, Hiro viu que estava sangrando, embora a lâmina de Sato não o tivesse tocado. Ele então implorou a Sato para parar e insistiu que não havia sentido em caçadores lutarem entre si, mas Sato forçou sua cabeça no chão em vez disso, sem dar ouvidos. Devido a isso, sua consciência começou a desaparecer. Frio, Sato lhe disse que muitos de seus camaradas haviam dito isso antes de morrerem. Então ele ergueu sua adaga e disse a Hiro para cumprimentá-los na vida após a morte, sem chance de escapar. Ouvindo isso, Vlad estalou a língua em frustração. Percebendo que não podia arriscar perder o corpo de Hiro, ele finalmente escolheu assumir o controle. Sato ficou então chocado quando as expressões de Hiro mudaram de repente, de forma drástica. Mas quando Hiro estendeu a mão para a espada caída, Sato conseguiu pará-lo. Ele então apontou sua adaga para o olho de Hiro e exigiu saber quem ele realmente era. Antes que Hiro pudesse responder, Hojo chegou perguntando o que estava acontecendo com urgência. Vendo Sato, ele imediatamente o questionou. Deixando isso de lado, ele ordenou aos outros que chamassem a equipe médica e cuidassem de Hiro. Sato então rapidamente tentou se desculpar após a chegada de Hojo, mas Hojo tentou pará-lo, sem sucesso. Ignorando-o, Sato saiu. Ele então confirmou silenciosamente sua suspeita de que havia realmente algo dentro de Hiro. Mas durante a luta, o golpe de Hiro não tinha a intenção de matar, e isso o deixou confuso, sem entender. Pensando nisso, ele lembrou de Hiro implorando para que ele parasse, já que o conflito humano era sem sentido. Mas isso fez suas veias saltarem de raiva, já que Hiro estava dizendo a mesma coisa que os outros, era revoltante. Mas enquanto caminhava, ele de repente cambaleou. Ele então lembrou como Hiro quase contra-atacou e ele pensou que o havia parado. No entanto, ele ainda estava ferido, o que alimentou sua vontade de matá-lo. Enquanto isso, lá dentro, Hojo se desculpou sinceramente com Hiro, com o coração na mão. Ele admitiu que foi devido à sua própria falta de supervisão, e isso atordoou Hiro. Ainda assim, Hojo disse que havia conversado com Seido, mas Hiro perguntou por quê, já que Seido estava no esquadrão de Jin. Hojo então revelou que Seido era na verdade seu cunhado, noivo de sua irmã Aki, que surpresa. Mas como era uma longa história, ele convidou Hiro para comer enquanto explicava. Ao ver a refeição, a atenção de Hiro imediatamente se voltou para a comida. Enquanto comia, ele percebeu que fazia anos desde que ele havia provado carne depois de comer apenas vegetais na resistência. Que saudade. Hojo então falou de sua irmã Aki, que havia sido devorada por vampiros e morreu. Ouvindo isso, Hiro de repente perdeu o apetite. Ainda assim, Hojo explicou que um vampiro se passando por caçador os infiltrou e era tarde demais quando Sato chegou, uma tragédia. É por isso que Sato agora avisava qualquer um suspeito, especialmente aqueles que ele pensava que poderiam ser espiões. Além disso, matar vampiros para ele havia se tornado uma forma de expiação. Hiro então pediu desculpas por reviver memórias dolorosas, mas Hojo disse que suas circunstâncias eram o que realmente merecia um pedido de desculpas, uma pena. No entanto, Seido já havia matado informantes reais, e Hiro percebeu que havia sido atacado da mesma forma. Deixando isso de lado, Hojo compartilhou que Aki era gentil, forte e amada por todos, uma pessoa incrível. Inesperadamente, alguém atrás acrescentou que Aki era gentil, alegre e uma caçadora verdadeiramente forte. O homem então acrescentou que Aki frequentemente trazia o que Hojo esquecia, mas Hojo pediu para manter isso em segredo, era um segredinho. A garota então se apresentou como Ku, uma caçadora classe A do esquadrão de Hojo, seguida por Mifu, uma caçadora classe B. Em resposta, Hiro se apresentou e ambos o cumprimentaram calorosamente com um sorriso. Logo depois, Ku perguntou se ele havia estado com Maria, mas a pergunta atordoou Hiro. Ainda assim, Ku insistiu perguntando se Maria realmente existia, e isso o confundiu ainda mais. Ignorando isso, Ku e Mifu perguntaram se Maria era forte e quantos anos ela tinha. Então ele disse que ela estava apenas na instalação dos caçadores, bem ali. Para sua surpresa, eles disseram que a história de Maria aconteceu 10 anos atrás, e ela era uma lenda antes de eles se juntarem. Enquanto Hiro ficou confuso, Maria finalmente se moveu e seus olhos se abriram lentamente, com dificuldade. Por outro lado, Hiro ficou chocado ao saber que Maria havia sido uma caçadora por mais de 10 anos, mas Vlad sussurrou que sempre suspeitou que Maria não era apenas uma humana normal. Enquanto isso, Ku sugeriu que Hiro perguntasse a Maria pessoalmente, sem rodeios. Naquele momento, eles finalmente notam a chegada de Maria. Ao vê-la, Hojo cumprimentou Maria e ficou feliz por ela estar bem depois de desmaiar, ao que ela o cumprimentou de volta. Ao ouvir o nome dela, as pessoas próximas se perguntaram se ela era realmente Maria a Loucura, mas seu rosto jovem tornava os rumores duvidosos. Era estranho.
Ignorando isso, Hiro perguntou se Maria deveria estar se movendo após sua lesão, mas ela disse que não era um problema. Vendo sua preocupação, ela o assegurou que suas feridas não eram sérias de acordo com os médicos, estava tudo bem. Ao ouvir isso, Ku e Mifu confirmaram alegremente que Maria era super-humana. Ainda assim, Hiro achou estranho, já que seu peito havia sido perfurado e as lesões eram graves. Mas de repente, Maria o chamou com um tom sério. Ela então disse a ele que queria ter uma conversa adequada com ele mais tarde, o que o confundiu, mas ela apenas sorriu e o lembrou que havia coisas que eles precisavam discutir, especificamente sobre os dois, e isso o deixou sem palavras, completamente chocado. Deixando isso de lado, Maria disse a Hojo que viu os capitães indo para a sala de conferências, então ele rapidamente se levantou. Lembrando da reunião, ele rapidamente os deixou. Ao chegar à sala de conferências da organização de caçadores, Hojo pediu desculpas por estar atrasado devido à longa conversa, que vergonha. Olhando ao redor, ele viu o capitão do 5º Esquadrão Rion, o capitão do 4º Esquadrão Shino, o capitão do 3º Esquadrão Saki, o capitão do 2º Esquadrão Hyuga e o capitão do 1º Esquadrão Minato, todos reunidos. Entre eles estava o capitão interino Toto, que perguntou por que Hojo estava almoçando tranquilamente. No entanto, Hojo ficou confuso ao ver Toto em uma reunião de capitães, mas Toto apenas o cumprimentou casualmente, como se nada fosse. De repente, alguém chamou o nome de Toto. Era o comandante do Esquadrão Zero, Otori, que perguntou onde estava Jin, já que a reunião exigia a presença de todos os capitães. No entanto, Toto disse que também gostaria de saber, já que Jin havia desaparecido depois de pedir a ele para liderar a reunião. Que situação. Prosseguindo, Otori informou que era uma diretriz da sede. Anunciou que com as equipes de expedição de volta, o ataque surpresa aos vampiros seguiria conforme o planejado. Assim, atacariam o castelo secundário do Duque, confirmado pelos batedores, já que ele se conecta à base principal dos vampiros. Com isso, ele ordenou preparação imediata para a batalha, onde Jin se juntaria à equipe de avanço com o esquadrão de Hojo, e ambos concordaram. Otori então acrescentou que já haviam enviado caçadores de elite e membros da resistência à frente para recebê-los. Naquele momento, Jin já havia chegado ao local. Lá, ele observou os vampiros lutando contra os caçadores e a resistência, mas se perguntou em silêncio quantos humanos morreriam nessa recepção tão peculiar. De volta à instalação, um alarme estridente ecoou por todo o lugar. Ao ouvir, Hiro perguntou se era a sirene e Maria confirmou. Logo depois, os capitães dos esquadrões apareceram, sinalizando que a batalha havia começado. Imediatamente, Hojo ordenou que suas equipes e a de Jin formassem o grupo de assalto avançado e partissem. Ao ouvir isso, Mifu e Ku se moveram, desapontadas, pois estavam chegando na melhor parte. Enquanto isso, Hyuga disse aos esquadrões de 2 a 5 para ficarem em prontidão e se posicionarem em ordem quando instruídos. Ao mesmo tempo, Toto disse a Maria e Hiro que lutariam como membros temporários do esquadrão de Jin, então os mandou vir junto. Maria concordou na hora, mas Hiro parecia nervoso. Percebendo isso, Ku disse para ele não se preocupar e garantiu que não esperavam que ele lutasse diretamente. E ao partirem, ela o lembrou: "Não morra, hein?" Mais tarde, na fortaleza vampírica, Hiro se viu lutando contra um dos inimigos. Com movimentos rápidos e precisos, conseguiu derrotá-lo. Embora pensasse que vampiros eram bem mais fortes que caçadores de elite e membros da resistência, ficou chocado ao ver tantas baixas entre as forças humanas. Enquanto lutava, ele se perguntava quanto tempo aguentaria sem usar a arca ou seu poder de sangue. De repente, sangue espirrou perto. Ao olhar, viu que Maria havia sido atingida. Alarmado, perguntou rápido se ela estava bem, mas ela apenas retrucou: "Por que não estaria?" Ao ouvir isso, Hiro percebeu que ela não parecia se importar, mesmo ferida. Vendo-a lutar de forma imprudente, não pôde deixar de pensar que seu estilo era de auto-sacrifício. Enquanto isso, Toto imaginou que Jin havia se juntado secretamente à equipe avançada e começou a se perguntar onde ele tinha ido. Enquanto isso, dentro do castelo, Lawrence estava relaxando casualmente no sofá. Ele ouvia a confusão lá fora, mas confiava nos guardas do castelo para resolver. Contudo, seus olhos de repente se estreitaram ao sentir algo incomum. Com isso, ele se virou para a janela próxima. Lá, avistou um caçador parado, sozinho. Ao mesmo tempo, Jin notou alguém saindo do castelo. Ao olhar, viu Lawrence se aproximando. Imediatamente, Lawrence perguntou como Jin entrou no castelo. Perguntou até se ele veio sozinho para desafiá-lo, mas finalmente olhou para baixo e viu o caos. Então, invocou energia na mão e disse que Jin parecia satisfeito em ver seus camaradas morrerem sem ajudar. Sabendo disso, ele exigiu saber de que lado Jin realmente estava. Jin então calmamente declarou que não tinha intenção de lutar e que estava apenas observando. Contudo, Lawrence disse que não tinha paciência para tais palavras. Então ele atacou imediatamente, mas Jin desviou o golpe sem esforço. Vendo isso, Lawrence ficou surpreso ao perceber que Jin era um dos tipos classe S. Ignorando seu comentário, Jin sacou a espada.
Ele então repetiu que não tinha intenção de entrar em batalha. Depois disso, um raio atingiu sua posição. Ao ouvir, Toto e os outros rapidamente olharam para cima. Imediatamente, Toto reconheceu o raio como sendo de Jin e se perguntou por que ele não havia aparecido no campo de batalha. Mas a essa altura, Jin já havia sumido do seu lugar. Vendo isso, Lawrence presumiu que Jin havia escapado. Contudo, ao ver o rastro do raio, ele se maravilhou com a força de Jin e se perguntou por que ele apenas observava. Ao mesmo tempo, Toto continuava lutando. Os vampiros frustrados por Jin ainda não ter aparecido para ajudar. De repente, alguém o alertou para manter o foco, mas o vampiro já estava em cima dele. Assim que o vampiro estava prestes a atacar, alguém apareceu e envolveu sua espada com água. Depois, afogou a criatura numa esfera líquida, enquanto dizia a Toto para parar de dar sustos em coroas como ele. Ao olhar, ele percebeu que era Hojo e expressou sua gratidão pelo salvamento. Além disso, pediu rapidamente sua assistência. Hojo então respondeu que lutar assim só desperdiçaria o ímpeto deles, então precisavam romper até o castelo. E assim que uma abertura surgisse, tanto o esquadrão dele quanto o de Jin romperiam juntos. Entendendo isso, Toto sacou sua espada para mostrar aos inimigos por que seus esquadrões estavam trabalhando em conjunto. Com isso, Hojo reuniu água ao redor de sua lâmina e os chamou para terminarem isso rápido. Logo, seus poderes combinados se fundiram, e a água de Hojo se uniu ao raio de Toto. Sem hesitar, Toto lançou o ataque, gritando o nome Aqua Break. Imediatamente, o golpe combinado eletrocutou os vampiros ao redor. Testemunhando isso, Ku ficou impressionada, enquanto Mifu admirava a precisão e o poder da técnica de água de Hojo. Ku então disse que água e raio combinavam perfeitamente, enquanto Mifu brincou que o poder dele era só um choquinho de nada. Ouvindo isso, Toto só conseguiu rir do comentário. Contudo, mandaram Maifu calar a boca, pois o esquadrão de Jin estava exausto, mas Ku disse que Toto era só classe A, então Hojo a repreendeu também. Deixando isso de lado, Maifu notou os vampiros o seguindo e ficou irritada. Toto então disse que eles segurariam a entrada enquanto Hojo e Maria entravam, e Hojo concordou. Depois que saíram, Sato perguntou se era seguro deixá-los ir, enquanto Yuki acrescentou que Maria ainda deveria estar se recuperando. Em resposta, Toto disse que lhe foi dito para observá-los, mas não protegê-los. Ouvindo isso, Sato e Yuki ficaram confusos, e viram que Toto era como Jin, difícil de decifrar. Enquanto isso, o grupo de Hojo continuou avançando. Ao chegarem a uma bifurcação no caminho, Ku rapidamente perguntou a Hojo o que deveriam fazer. Maria então sugeriu ir para a direita com Hiro, e Hojo concordou, escolhendo o caminho do meio para si. Com isso, Ku e Mifu foram designadas para pegar a esquerda. Enquanto Maria e Hiro seguiam seu caminho, os motivos de Maria ficavam cada vez mais claros. Ela finalmente admitiu que não conseguia se perdoar por ter sangue de vampiro. Suas feridas curavam instantaneamente, e séculos de vida a faziam sentir-se um monstro em quem ninguém podia confiar. Com uma voz firme, ela declarou que odiava vampiros mais do que qualquer um. Ouvindo isso, Hiro só conseguiu chamá-la pelo nome preocupado. Ainda assim, ele a lembrou que a cura rápida não apagava a dor. Maria foi pega de surpresa pelas palavras dele, mas rapidamente se recompôs. Hiro então disse que a cura rápida não impedia a dor e alertou que ela poderia morrer se continuasse lutando imprudentemente, mas ela simplesmente respondeu que, para ela, estava tudo bem. Logo em seguida, ela fatiou um vampiro que espreitava atrás dele. Agora transformada, ela comentou que talvez fosse a vez dele de compartilhar um segredo. Mas, ao ver mais vampiros se aproximando, decidiu adiar isso até que limpassem o caminho. Enquanto isso, Hojo continuou em frente, mas parou ao notar uma porta adiante e percebeu que aquele caminho era o mais rápido. Então, ele seguiu pela porta, esperando em silêncio que os outros estivessem seguros. Contudo, ele foi parado quando uma voz o chamou, dizendo que estava atrasado. Diante dele estava Lawrence, que expressou seu prazer em finalmente ter algo divertido para lidar. Mas a expressão de Hojo mudou para choque ao reconhecer Lawrence como o homem de antes. Ouvindo isso, Lawrence olhou diretamente para ele. Anos atrás, Hojo disse preocupado a Aki que ela era gentil demais com todos, mas Aki apenas respondeu que ele não tinha moral para falar. Mesmo assim, ele a repreendeu por ajudar um membro da resistência desgarrado quando pensou que ela já havia deixado o esquadrão. Ela então explicou que era só um arranhão, mas ele a alertou novamente sobre agir sozinha. Ainda assim, ela retrucou que Hojo teria feito a mesma coisa. Ela acrescentou que Hojo sempre ajudava sem hesitar e ela só queria ser como ele. Ouvindo isso, Hojo só conseguiu suspirar, impotente. De repente, alguém pegou o morango dela e a provocou, chamando-a de senhorita perfeitinha. Quando ela se virou, ficou surpresa ao ver Sato comendo sua sobremesa. Sato então disse que sabia que ela estava guardando aquilo tolamente para Hojo, mas ela insistiu que só queria um morango. Ela então dedurou Sato para Hojo, mas ele disse que seria legal com seu futuro cunhado. Inesperadamente, alguém chegou procurando por Aki. Ela então descobriu que era Ron, e Ron a lembrou que ela havia prometido assistir ao treino dele naquela tarde. Imediatamente, Hojo percebeu que Ron era quem Tsubaki havia ajudado, e Aki elogiou seus instintos de combate depois que ele a agradeceu.
Mas Rojo permaneceu em silêncio enquanto Seido sussurrava que havia algo estranho em Ron. Ele então acrescentou que Ron exalava um cheiro esquisito, e Rojo concordou em voz baixa. Assim, Rojo disse que ajudariam no treino, e Aki respondeu alegremente que ambos eram gentis. Mais tarde, enquanto lutavam contra vampiros, Ku chamou Rojo. Ela perguntou se ele tinha ouvido falar de caçadores de elite desaparecendo, mas Rojo parecia confuso. Então, enquanto lutavam, Ku disse que caçadores sumiam antes do envio, e Rojo perguntou se um vampiro disfarçado estava por trás, mas ela achava que eram vampiros fracos. Em pouco tempo, eles lembraram Aki de ter cuidado, e isso a deixou intrigada. Então explicaram que ela era gentil demais, e não queriam que ela oferecesse sangue a vampiros tão facilmente. Aki então gritou que nunca faria isso, mas vampiros apareceram de repente atrás dela. Então ela os atacou rapidamente com sua grande espada. Depois ela declarou que nem mesmo ela tolerava vampiros. Impressionados, Mifu e Ku elogiaram sua força, enquanto Rojo notou seu progresso, mas ela apenas disse para eles se apressarem. Mais tarde na instalação, Rojo e os outros começaram a planejar fazer sopa quando alguém chamou Aki. Ao vê-la se aproximar, Ron a parabenizou e ela perguntou sobre o esquadrão dele. Ele disse que uma sirene tocou e eles partiram para outra missão. Por isso, ele foi instruído a ficar de patrulha, mas encontrou vários caçadores de elite caídos. Compreendendo a urgência, ela planejou chamar seu esquadrão de volta e pediu a Ron para levá-la ao local. Então, sem hesitar, Ron a guiou até lá. Ao mesmo tempo, Rojo notou o alarme tocando por toda a instalação. Sentindo-se inquieto, ele foi imediatamente procurar por Aki. Enquanto isso, Seido disse que as sirenes diárias estavam começando a parecer suspeitas. Ouvindo isso, Yuki perguntou se ficar para trás estava tudo bem, mas Seido disse que sim, já que algo claramente estava acontecendo. Contudo, ele parou de repente ao sentir um cheiro estranho. Olhando para frente, viram Rojo parado, imóvel, perto de uma porta. Sato então perguntou o que havia de errado. No entanto, uma voz fraca veio de dentro chamando Rojo de irmão. Lá viram o corpo de Aki sendo devorado por vampiros. Apesar de sua condição, ela conseguiu sussurrar fracamente para eles queimarem o capitão. Como resultado, tanto Rojo quanto Sato congelaram em choque. Naquele momento, Ron começou a dizer que Aki havia sido realmente uma boa humana, tão boa que era conveniente para eles. Ele também zombou dela por vir sem reforços, mas admitiu que ficou impressionado por ela ter matado 50 vampiros no escuro. Enquanto Rojo ainda estava em choque, a forma de Ron começou a mudar. Ele então imitou perfeitamente a aparência de Rojo e revelou que era habilidoso em transformação. Então Aki congelou quando ele imitou o rosto de seu irmão, e isso fez a expressão de Rojo escurecer de fúria. Sem hesitar, ele atacou os vampiros ao redor. Ao mesmo tempo, Ron foi pego no assalto. Imediatamente, ele agarrou Ron pela gola, mas Ron se transformou em Aki e implorou suavemente para ele parar. Vendo isso, Rojo hesitou. No instante seguinte, Ron estendeu a mão e chamou Rojo de verdadeiramente tolo. Usando suas unhas afiadas, ele as cravou no olho de Rojo, e sangue espirrou pelo chão. Vendo isso, Sato interveio imediatamente, chamando Ron de canalha, enquanto Yuki correu para ajudar Rojo. Ignorando-os, Ron pegou o globo ocular de Rojo e o colocou na boca. Depois de mastigá-lo, ele comentou que o sabor era realmente diferente. Com isso, disse que sua fome estava satisfeita e que o esforço havia sido divertido, embora tenha achado o sabor de Aki decepcionante, o que enfureceu Rojo ainda mais. Ignorando isso, Ron invocou seus morcegos e disse que comeria Rojo na próxima vez que se encontrassem. De volta ao presente, Rojo agora encarava Ron mais uma vez. Lawrence então ordenou que ele tomasse cuidado com a língua e perguntou se já haviam se encontrado. Rojo então viu que Lawrence não se lembrava e disse friamente que nunca esperou nada de vampiros. Com isso, ele o atacou, enviando uma onda de água. Devido ao impacto, Lawrence entrou em pânico enquanto a água o envolvia. Observando-o lutar, Rojo disse que toda vida precisa de água, mas vampiros a temem. Com isso, ele jurou matar Lawrence lentamente, afogando-o em desespero.